Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje é o nosso 10º dia de atividades, né? Lembrando que nós ficamos 2 dias por conta do ponto facultativo do feriado sem realizar. Espero que vocês tenham conseguido realizar as atividades que estavam atrasadas, né? Descansar um pouquinho. E agora vamos pegar firme. Bem, hoje é quarta-feira, então vocês têm atividade de língua portuguesa e educação física, tá? Mas eu vou ter que adiantar um pouquinho porque nós ficamos 2 dias sem realizar, então nós vamos realizar a atividade desses 2 dias, tá? Então hoje nós vamos começar essa outra apostila aqui, ó, esse outro kit de atividades, tá? Que foi junto com aquele kit do menininho e da menininha, lembra? Então, nós vamos começar com o texto Sopa de Pedras, tá? Vocês vão ler o texto, tá? Hoje eu trouxe o texto para vocês estarem, vou conversar um pouquinho com vocês, uma coisa que eu ando percebendo na correção. Vocês não estão respeitando parágrafo, letra maiúscula. Então, nesse texto vai dar para ver bem o que é letra maiúscula, o que é parágrafo. Tá vendo que aqui, ó, nós temos todas as palavrinhas, uma embaixo da outra certinho. Mas essa daqui, ó, ela tá fora, tá vendo? Ela tá um pouquinho mais recuada pra frente. Por quê? Porque eu dei um parágrafo, eu dei um espaço, é como aqui tivesse uma linha, e eu dei um espaço. E olha lá, minha primeira letra é maiúscula, certo? E aqui, aí o autor escreveu o texto. Aí aqui nós vamos ter uma fala do personagem, tá vendo? Eu tenho 2 pontos. O personagem fala 2 pontos, o quê? Travessão. Vou começar com travessão? Travessão também eu tenho que dar parágrafo. Eu tenho que deixar lá, ó, o recuo, o espacinho. Deixei parágrafo, ok? Escrevo, vou para outra linha, vou fazendo até eu terminar o diálogo entre os personagens. Então, é isso que eu tenho que perceber quando eu vou escrever. Eu tenho que sempre deixar. Escrevi até o final da linha. Ah, mas não é mais parágrafo. Então, agora eu começo lá na margem, como se aqui tivesse uma margem. Tivesse uma linha em que vocês vão escrever, tá bom? Então, leiam o texto. Se precisar da ajuda de algum adulto, peçam ajuda. Tá com dificuldade? Pede pro adulto ler o texto para vocês. Depois vocês leem sozinhos, leem pro adulto, tá? Porque às vezes uma pessoa lê para vocês, vai ajudar. Ele vai ler para vocês, vocês vão entender, e aí vocês vão conseguir ler com mais autonomia, tá? Leia o texto todo, né? E aí é com vocês. Aí nós vamos fazer essa atividade aqui, ó. Vamos responder essas perguntinhas, ó. Tá? Letra A, B, C, D e F. Nós já vamos para a atividade número 2, tá? Nós vamos fazer também. O que é essa atividade número 2? Eu peguei um trecho do texto, né? Que são fala de personagens. Aqui, ó. Peguei um trecho. Os donos da casa ficaram curiosos e perguntaram. Então, aqui é um trecho do texto em que eu tenho parágrafo, travessão, tenho algumas os pedaços. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar este trecho e vão passar para mim aqui, vão copiá-lo com letra cursiva, tá? Vou copiá-lo com letra cursiva, obedecendo parágrafo, travessão, tudo bonitinho, tá? Observem a forma que vocês estão escrevendo. Aqui, ó, a professora colocou uma linha, tá vendo? Tem uma linha. Então, essa linha é minha margem. Eu não posso. Aqui, ó, eu já dei um espaço da minha margem. Aqui eu posso fazer por quê? Porque eu retirei do texto, era do meio do texto. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer os 3 pontinhos aqui e vou começar copiando.
Aqui eu vou dar um dedinho de espaço e vou continuar escrevendo, tá bom? Então aqui, ó, lembrando o parágrafo, o espaço, tudo bonitinho, tá? Então vocês têm aqui e continua aqui, tá? Aqui, depois, número 2, tem algumas perguntinhas para vocês, tá? Então aqui, ó, os donos lhe deram temperos. Para quem que é o lhe? Lhe. Ao fazendeiro, ao rapaz pobre e faminto, ou ao amigo do fazendeiro? Quem que é o lhe, né? Ele está o lhe se refere a alguém lá no texto. Quem é esse alguém? Eu vou ter que marcar. O que os donos da fazenda deram ao rapaz? Né? Quando lemos a frase, né? Os donos da casa lhe deram carne, batata, arroz e feijão. Podemos dizer que ele recebeu o quê? Né? Quando eu tenho... Se deram carne, lhe deram batatas. Será que ele recebeu uma batata? Será que ele recebeu um feijão? Né? Ou será que ele recebeu diversas batatas, diversos feijões, né? Carne, será que ele recebeu um pedaço de carne, um pedaço, daí independente do pedaço que seja, mas um pedaço ou vários pedaços de carne? Aí vocês têm que perceber a utilização do plural. O que é o plural? Quando eu tenho mais que um. Por exemplo, uma batata, duas batatas, certo? Então eu já uso o S, que é o som do plural. E aqui nós também vamos fazer, eu trouxe um outro tipo de texto, né? Nós trabalhamos sopa de pedras em forma de conto, né? Um texto que ele fala, que o personagem vai colocando dentro da sopa. Porém, aqui a professora trouxe uma receita, né? Uma receita também de sopa, não é sopa de pedra, é uma receita de sopa, tá? Essa receita aqui, né? O que tem nessa receita, né? Aí eu vou procurar, vou responder as perguntas que tenham a ver com essa receita, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho uma receita de uma sopa e aqui eu tenho umas perguntas, né? Uma coisa que a gente tem que observar, né? Qual é a diferença dos dois textos? Olha a estrutura da receita. Então, eu tenho aqui os ingredientes e aqui o modo de fazer, tá? Lá no texto, a sopa de pedra, que a gente conversou primeiro, que é esse aqui, ó. Tem isso? Ele é separado por pedaços? Ou ele é um texto só? É um texto corrido? É uma história que é contada? Aqui é uma história? Será que o autor aqui tá contando uma história? Ou ele está explicando alguma coisa para que eu possa fazer, né? É isso que a gente tem que prestar atenção, que os textos, eles são diferentes e eu tenho que começar a prestar atenção qual é cada tipo de texto, né? Por exemplo, esse aqui é um conto, é uma narrativa. O que é uma narrativa? Um personagem ou alguém de fora está contando uma história para mim. Está contando um fato, alguma coisa que aconteceu, mas ele está o quê? Ou ele está dentro, ou é o próprio personagem que conta, né? Aqui, ó, um rapaz pobre e faminto. Será que é o próprio personagem que está contando? Ou é uma outra pessoa? Provavelmente o autor do texto que está contando a história pra gente. Claro, o personagem participa, ele conta, ele conversa, né? Ele está aqui, mas será que é ele que conta a história e também participa? Ou é uma pessoa de fora que está contando? E aqui, quando eu vou falar de... né? Quando eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre receita. E aí?
Quando eu falo a receita, como que é a receita? Alguém tá contando uma história aqui pra mim? Ou eu tenho um passo a passo ensinando como eu faço alguma coisa, tá? É isso que a gente tem que perceber nas diferenças de texto, tá bom? Aí, depois que vocês terminarem, vocês vão fazer até aqui, ó. Até o final da atividade 3, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje. Qualquer dúvida, a professora está aqui, tá? Pode perguntar. E tenham todos um bom dia e até amanhã.